Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ficar bem informado com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Suspeito de assalto é preso com arma de fogo falsa aqui em Linhares. Polícia segue investigando a atuação de duas jovens presas como suspeitas de comandar o tráfico de drogas na região do bairro Canivete e mais. OAB do Espírito Santo emite nota de pesar pela morte trágica da advogada Sigele Pesca, sepultada nesta segunda-feira aqui na cidade. Linhares está entre os municípios capixabas que irão receber dinheiro extra do governo federal para o combate à sífilis. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. SAI de Linhares lança campanha para incentivar o uso racional de água. Sobre o assunto, eu converso com o diretor de Operações e Obras da autarquia, Zécio Largura Neto. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que nos vê pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Um jovem suspeito de praticar assaltos em Linhares foi preso pela Guarda Civil Municipal em flagrante. O rapaz de 21 anos portava uma arma de fogo falsa e já teria feito algumas vítimas. Um aparelho celular também foi apreendido com o rapaz, que acabou autuado por roubo na delegacia regional da cidade. Bom, mesmo se tratando de uma arma falsa, a Polícia Militar orienta a quem for vítima desse tipo de crime que mantenha calma e não reaja. A semelhança, como podemos ver aí, com uma arma verdadeira é muito grande e, claro, todo cuidado é pouco. A Polícia Militar apreendeu 700 gramas de crack e mais de R$400 em dinheiro no bairro Canivete, em Linhares, durante o último final de semana. Duas jovens de 21 anos de idade foram presas e confessaram serem donas da droga. Os policiais chegaram ao local graças a denúncias anônimas sobre a movimentação do tráfico de entorpecentes. Em depoimento, as duas jovens disseram ter pago R$20 mil pelo crack, que revendido renderia a elas mais de R$60 mil em lucro. Outros possíveis suspeitos de participação no tráfico da região estão sendo investigados pela polícia. 7 municípios do Espírito Santo devem receber ajuda extra do governo federal para ações de combate à sífilis. Um desses municípios é Linhares, onde desde 2015 os casos da doença aumentaram bastante. A promessa do Ministério da Saúde é disponibilizar R$200 milhões para o combate à sífilis no país. Dos 7 municípios capixabas contemplados, Linhares é um deles, onde os casos da doença, principalmente da sífilis congênita, aumentaram muito. Em Linhares, a gente está com uma preocupação maior, porque em 2015 os números subiram muito. Então, agora esse ano, em 2017, a gente criou um grupo de enfrentamento, diretamente contra a doença, para tentar diminuir esses casos. Uma vez que a gente entende que a sífilis congênita ela é um indicador de saúde, porque como é uma doença que deve ser detectada e tratada durante o pré-natal, para se evitar que a criança nasça com a sífilis congênita, então ele acaba sendo um indicador do pré-natal, da qualidade de serviço do pré-natal. Pelo pacto firmado entre o governo federal, estados e municípios, serão desenvolvidas ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A estratégia é chamada de resposta rápida à sífilis. Em Linhares, a criação de um grupo de enfrentamento à sífilis congênita tem dado bons resultados, depois que os casos da doença em grávidas ultrapassaram o limite estabelecido pelo Ministério da Saúde. O que a gente chama de indicador de saúde são números pactuados pelo Ministério da Saúde. Hoje, o que foi pactuado para Linhares é um número de 20 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Atualmente, nós já temos 21 casos notificados, confirmados, fora aqueles que ainda estão em investigação. Então, não é bom a gente passar de um dado, de um número que foi pactuado pelo Ministério da Saúde. A boa notícia é que a sífilis tem tratamento, mas a falta de cuidado com a doença pode levar a sequelas graves em recém-nascidos e até a morte. As mulheres grávidas passam pelo diagnóstico
e cuidados logo no pré-natal. Mas a resistência de alguns homens acaba colocando tudo a perder. Se o parceiro não aderir ao tratamento, o que é a nossa maior dificuldade hoje? O parceiro não aceita o tratamento. Então a gestante trata, depois ela se recontamina com o parceiro e a criança nasce com sífilis congênita. E o que é? A criança vai ficar internada 10 dias, fazendo uso de antibiótico. Então, de certa forma, é uma agressão para a criança, uma coisa que era evitável, que não precisava passar. Fora os custos hospitalares, o custo que vai gerar para o Ministério da Saúde e assim sucessivamente. Bom, o governo federal ainda não divulgou quando começará a liberar o repasse desta verba. E toda segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver a coluna de hoje. É interessante que a ciência nos fez viver mais. A perspectiva de vida que há mais ou menos 100 anos atrás era de 40 a 48 anos, as pessoas já estavam velhas já aos 48 anos, nós temos hoje uma perspectiva de vida de 80 anos. O mais interessante é que nós aumentamos a quantidade de anos de sobrevida e de alguma forma diminuímos a felicidade, a perspectiva de vida. Temos pessoas que vivem mais, mas sem razão, sem propósito, sem sonhos. Pessoas que acabam por tomar remédios, renovar o vigor sexual, mas não ter a profundidade daquilo que se vive. Então eu fico imaginando que é interessante olhar para a vida como um começo sempre. Já que eu tenho mais tempo de viver, por que eu não olho para a vida como ciclos? Então há uma frase do Chico Xavier que eu gosto bastante, que ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora um novo fim. Então qual é a vida que você quer para você? Como você quer envelhecer? Há um estudo que mostra que a felicidade está na qualidade das relações que vivemos e também nos sonhos que alimentamos dentro de nós. Não importa a idade, não importa o tempo, nós precisamos ter sonhos para realmente usufruir e alimentar a alma. Então, um dos conselhos para envelhecer é parar de olhar para o passado e ser vítima e olhar para frente e criar um novo momento. Há uma frase que eu gosto bastante que diz assim que a maior tragédia não é quando um homem morre, mas sim quando morre os sonhos dentro do coração de um homem. Que não morra em você os seus sonhos, que você continue aí envelhecendo e renovando as suas forças como a da águia. Beijo. Magela, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia. Aqui em Linhares, temperaturas entre 22 e 27 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 23 graus. São Mateus com mínima prevista de 21 e máxima de 25. Em Vitória, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver ONG Transparência Capixaba promove palestra sobre combate à corrupção aqui em Linhares nesta terça-feira. É um instante só. Foi sepultado no final da manhã desta segunda-feira aqui em Linhares o corpo da advogada Cigele Pesca Rigo, 37 anos. Ela morreu na manhã deste domingo após cair do apartamento onde morava, no terceiro andar de um prédio às margens da BR-101. As circunstâncias da queda não foram divulgadas nem pela família, tampouco pela polícia. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Espírito Santo, divulgou em sua página oficial na internet uma nota de pesar pela morte de Cigele, que era de uma família tradicional e muito querida aqui na cidade. Centenas de pessoas participaram do manifesto em prol do Rio Doce, no último sábado em Colatina. A mobilização aconteceu um dia antes de a tragédia ambiental que afetou o Rio Doce completar 2 anos. Na manhã do último sábado, moradores de Colatina realizaram uma manifestação pelas ruas da cidade, lembrando os 2 anos do rompimento das barragens de minério da Samarco em Minas Gerais,
que ocasionou na maior tragédia ambiental já registrada no país. Com cartazes e cruzes, os manifestantes lembraram os 19 mortos no desastre e também os rastros de destruição no Rio Doce. Eles cobraram atitudes dos órgãos federais para punir os envolvidos no caso. Bom, outros manifestos estão previstos ao longo dos próximos meses aqui na região em prol do Rio Doce. A ONG Transparência Capixaba realiza aqui em Linhares, nesta terça-feira, na Facele, a palestra sobre o projeto Transparência em Sala de Aula. A ONG reúne membros de vários órgãos e entidades aqui do Espírito Santo e promove ações de combate à corrupção. Então não se vai assim apontar qual é o órgão que está com problema, mas vai se discutir dentro da academia, dentro da faculdade, por que isso acontece e quais são as implicações que isso tem para a vida do cidadão de uma maneira geral. E também é o nosso papel dar uma formação ética também, né? Ou pelo menos uma reflexão da ética profissional para os nossos alunos. Então esse evento vai acontecer amanhã, dia 7, no auditório da UAB, a partir das 19 horas. Deve ser 1h30, 1h40 mais ou menos, de palestra e debate. E assim, tem alguma restrição, né? Quem pode participar? Não, esse evento é aberto à comunidade acadêmica e também a quem quiser vir participar. Nós estamos recebendo exatamente os representantes dessa ONG, que é a de Transparência Capixaba, e eles nos procuraram, nos ofereceram, digamos assim, essa palestra, e nós achamos muito conveniente, uma oportunidade muito boa para se discutir isso. Então, está aberta também a comunidade e aquelas alunos que quiserem vir, inclusive agora a gente tem falado muito em horas complementares, então nós vamos emitir um certificado e eu acho que vai ser um momento muito bom. Então é amanhã às 19 horas no auditório da UAB e está aberta a quem quiser participar. Bom, como disse a diretora-presidente da Facele, a entrada é gratuita, né? Qualquer pessoa pode participar desta palestra, que vai ocorrer em formato de palestra e debate ao mesmo tempo. Vamos saber como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 434 a saca. Arábica 7, R$ 404. Conilon tipo 7 recuou um pouquinho mais, cotado a R$ 355 a saca. Olha aí, um susto na linha verde aqui em Linhares. Um carro caiu dentro de um vertedouro ali na lagoa durante a tarde desta segunda-feira. O motorista estava sozinho e não se feriu. Bastante assustado, o condutor disse que seguia pela Avenida Roberto Marinho, no bairro Palmital, quando ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Marginal de acesso ao bairro Jardim Laguna, se deparou com um ciclista que descia a ladeira e, para não atingi-lo, desviou, acabando caindo na lagoa. Por sorte, houve apenas danos materiais. No final da tarde, um guincho conseguiu retirar o carro Gol do local, mas o trânsito na região ficou bastante complicado por causa da curiosidade dos demais motoristas que paravam para ver a cena. Que susto, né? E a Polícia Civil de Soretama está à procura de Fábio Neves, 36 anos, acusado de tentar matar a golpes de facão a ex-mulher dele e o atual namorado dela. O crime aconteceu na noite deste domingo em Juncado, interior do município. Segundo a polícia, o ex-marido começou a golpear a mulher quando o atual namorado tentou defendê-la e também acabou sendo ferido. O suspeito fugiu após vizinhos gritarem pedindo socorro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares, passaram por cirurgias e continuam internadas. A polícia descobriu que Fábio Neves já responde a outro processo por violência doméstica. Em 2014, ele tentou matar outra mulher com quem convivia, que por sorte conseguiu sobreviver após levar 18 facadas. Agora, quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio Neves, que aparece aí na foto, pode ligar para o Disque Denúncia 181, não precisa se identificar, ou diretamente para a Delegacia de Soretama. O telefone é o 3273-1844. Veja agora os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Cláudio Henrique, futebol amador em destaque hoje, com clima de decisão do último final de semana, né? Do domingão. Vamos conferir então os resultados. Campeonato de Futebol Amador de Linhares, 2017, terceira divisão. Já na semifinal, Chapolas venceu a Agrovila por 3-0 no duelo do bairro contra o interior. O Flamengo do bairro Canivete venceu Volta Redonda do bairro Santa Cruz por 2-1 em jogo histórico.
Na categoria de veteranos, o Vasco do Interlagos passou pelo Bar do Mineiro 1-0. União São José 5, Unidos do Linhares 5-1. Unido do Linhares 5-1. Agora as finais no campo do Vasquinho, neste domingo, dia 12, vamos ter os seguintes jogos. Terceira divisão, Chapolas versus Flamengo. Na categoria de veteranos, Vasco do Interlagos e União São José. Bem, Cláudio, essa semifinal tem significado especial para o Flamengo do Canivete, que já teve grandes times no nosso futebol amador, aqui de Linhares e região. E agora garante participação na segundona do ano que vem, depois de longo tempo sem atividades. Então o importante agora é resolver a questão da manutenção, da volta do campo do Canivete, com uma torcida super animada, e um melhor acompanhamento também da estrutura do ginásio de esportes daquele bairro. Com a palavra, a Secretaria de Esportes. Vamos procurar saber, que vem muita reclamação de lá nesse sentido. No Campeonato do Interior, Dr. Jones venceu o Chapadão por 2-1 e Bagueira goleou o Maitá por 4-0. Os jogos foram realizados na localidade de Bagueira. Amanhã, mais detalhes. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, o bate-papo é com o diretor de Manutenção e Obras do SAAI de Linhares, Zécio Largura Neto, que fala sobre uma campanha que o SAAI está lançando para o uso consciente da água. É um instantinho só, nós já voltamos. E, gente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, aqui de Linhares, lançou uma campanha que pretende ajudar a diminuir o desperdício de água. Ao meu lado está o diretor de Operações e Obras do SAAI, Zécio Largura, que vai falar um pouquinho sobre esse projeto que se chama Uma Gota Faz a Diferença. Tudo bem, Zécio? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. A campanha foi lançada recentemente, né, nos meios de comunicação, em todo o município, né, porque é igual a gente fala, não é só uma gota, né, são 40 mil ligações, mais de 40 mil ligações que tem no município de Linhares, então são mais de 40 mil gotas, né. E às vezes é aquela gota, assim, que a gente não dá muito valor, né, é um pingo que cai de vez em quando, para que se juntar tudo, né, Zé? Isso aí, são hábitos pequenos que a gente tem que economizar, na hora de estar escovando os dentes, na hora de lavar o carro, então na hora de estar regando a flor, né? Então vamos evitar, vamos começar agora para a gente não ficar sem amanhã, né? Numa residência, independente do tamanho delas, que hábitos, assim, em linhas gerais, a gente pode considerar que são conscientes? Como que a gente deve proceder na hora de usar a água de modo geral? Então, um dos maiores vilões hoje nosso é a válvula de descarga. Né? É lá no nosso vaso sanitário, porque às vezes a água fica lá caindo e a gente não presta muita atenção, e ali ela cai a 24 horas, então se a gente pegar aí 24 horas, o mês inteiro, às vezes a gente paga uma tarifa e a tarifa depois vai lá em cima, então a gente pode começar por aí, pela válvula de descarga. Depois tem ao escovar os dentes, lavar a louça, torneira aberta tem ali, que né? fechar a torneira, na hora de estar lavando a louça, na hora que você for ensaboar, que você abre a torneira, passa o sabão todo e depois você abre a torneira. Na hora que for lavar, retirar aquele sabão, aí sim abrir a torneira. Zé, o chuveiro, por exemplo, o pessoal costuma demorar muito tempo, claro que é uma coisa muito particular, né? Agora, nunca ficar ali com a água correndo o tempo todo, né? É isso aí, né? A gente não está querendo que a pessoa não tome banho, né? Naturalmente. A gente só quer o quê? Que a pessoa economize a água na hora do banho. Não precisa você estar ali, igual a gente lançou a campanha, né? Não precisa a gente ficar cantando com o chuveiro aberto. Tem gente que gosta de cantar lá na hora de estar tomando banho, mas fecha o chuveiro, vai cantando e vai se passando o sabonete, né? Vai se lavando e depois, na hora que você enxugar, aí você abre o chuveiro. A gente tem vivido, assim, dias de estiagem, anos, né? Na verdade, essa estiagem já dura bastante tempo e dá pena, por exemplo, quem tem jardim, as plantas sofrem muito. A grama, sobretudo, né? A gente vê o jardim aqui da Rede Sim, então a grama quase que morreu, né? Veio essa chuva, ela rapidamente ela voltou à vida. Mas, enfim, o uso regular é importante nesses casos. Porque, às vezes, quem tem um jardim muito grande, se for molhar e jogar muita água todos os dias, acaba também desperdiçando muita água, né? É o famoso uso racional da água, né? Porém, a gente sabe, hoje em dia tem muito mecanismo que a gente pode estar ali guardando um pouco de água. Aquela última água
da máquina de lavar, a água da calha de chuva, isso tudo serve para lavar uma varanda, para regar um jardim, para lavar uma calçada. Então a gente apoia o uso consciente da água. A gente quer o quê? Que o cidadão faça o uso consciente da água. Então por isso que o município de Linhares, né, que é o pedido do prefeito Guerino Zanon, que lançasse essa campanha logo, né, antes da gente ter que iniciar um racionamento. Então, a gente lançou a campanha para isso mesmo, para evitar um racionamento futuro. Era a minha próxima pergunta, né? A campanha vem no momento em que o SAAI pretende conscientizar as pessoas, mas não significa que nós já estamos prestes a ter um racionamento. Isso está previsto ou não? Não, até o presente momento os nossos mananciais ainda estão dentro dos níveis, né? Nós temos 2 pontos de captação de água bruta na sede do município, que é no Rio Pequeno e na Lagoa Nova. Os 2 estão com nível de água bom. O nosso problema, Cláudio, é a questão do interior, porque o interior, várias localidades são abastecidas por poço artesiano. Então, o que acontece? Pode ser que a vazão do poço tende a cair. Então, com isso, o interior pode ficar um pouco prejudicado no abastecimento. Então, o interior pode iniciar repentinamente, né, um racionamento, mas está tudo normalizado até o presente momento. Por enquanto está, e tem que se usar de maneira consciente para evitar realmente um racionamento, né, Zé? Isso aí. A gente fala, quando fala de abastecimento de água, lembra muito aqui da cidade, dos bairros da cidade. Linhares tem uma população grande, né? Agora, são várias pequenas localidades do interior que também têm essa água encanada, né? Sim, são vários distritos, né? Por exemplo, igual Regência, a gente tem uma estação de tratamento de água lá que também é por poço artesiano. Povoação também tem uma estação de tratamento, Farias também possui, Bebedouro possui também, São Rafael também possui. Porém, algumas outras localidades é poço artesiano direto, né? Que é o quê? Chapadão das Palminhas, Pontal do Ouro e dentre outras aí que a gente pode ir mencionando futuramente. Só que o que acontece no interior é o uso indevido da água. O que significa do uso indevido? É você usar água potável para irrigação, uma água potável para dar para os seus animais beberem. Quando a gente fala animais, é boi e vaca mesmo. Não é nem entendeu? O cãozinho e o gato lá de casa, porque não. O consumo é mínimo, né, do cão claro. E do cachorro, né? Não dá nem para computar isso aí. Então, é o uso indevido. E a gente pede o quê? Viu no interior que tem um uso indevido da água, que comunica ao SAAI, que nós vamos tomar as devidas providências com esses usuários. Esses casos existem de usar água encanada, água potável, para molhar, para irrigar a lavoura? Existe. O SAAI já verificou alguns pontos, algumas pessoas também já foram notificadas. Nós já tiramos ligações clandestinas também, né? Nós também temos que falar dos famosos bypass, né? Que é os gatos, né? Então, isso é um desperdício de água também, que são águas que não passam pelos nossos hidrômetros, então a gente não sabe o volume real que é tratado no município de Linhares, devido, às vezes, também pelos bypass que tem. E o mau uso de um acaba prejudicando toda a comunidade. Zé, com relação, nós vamos nos aproximando do verão também, o consumo aumenta naturalmente, né, em função do calor, as altas temperaturas. Há uma expectativa de chuvas para os próximos meses, o que há ainda de se confirmar, né? O SAAI, como é que está? Está preparado para essa próxima estação? Até porque a gente recebe também um volume grande de turistas no litoral, né? Sim, nós estamos preparando os balneários nossos, né, que a gente atende, que é Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, né? Nós fazemos sempre no verão uma escala extra de funcionamento, né, para essas localidades funcionarem 24 horas com tratamento. E Pontal do Ipiranga nós estamos já com um processo de licitação aberto para perfuração de um novo poço lá, para atender aos veraneios, né, que vem para a nossa cidade, né, que isso aí o prefeito sempre pede para a gente ter atenção nesse período de verão, mas é nesse período de verão que ocorre o aumento do consumo de água. Então não adianta o SAAI estar preparado, mas a população ir lá e fazer o uso indevido, gastar bastante água, né? Então isso aí que não pode acontecer.
A gente tem que, nós temos que ter total controle da situação, né? Usar a água racionalmente. De repente a pessoa pode pensar, não, mas às vezes a conta sobe um pouquinho, não, mas eu tenho condições de pagar. A questão não é financeiro, não é pagar, né? Não, o SAI não se preocupa, a gente não tem essa preocupação, a gente apoia o uso consciente, o nosso slogan até é esse, né? Apoiamos o uso consciente da água, né? A gente sabe que o SAI é uma empresa, né? Que toda empresa rende lucro, porém a gente sabe que o bem principal nosso é a água, a gente não pode ficar sem ela. Pois é, o nome do projeto é Uma Gota Faz a Diferença, tem uma hashtag aí rolando, né, nas redes sociais e tal, a campanha já está tomando corpo aí, né, Zé? Essa expectativa, então, é chegar ao maior número de pessoas possível. Isso aí, porque a gente já pode notar que na nossa redondeza aqui, os nossos vizinhos, né, já estão com racionamento de água, né, então a gente lançando essa campanha agora, Uma Gota Faz a Diferença, a gente quer mostrar para a população que nós estamos empenhados em todos terem o uso racional da água. O SAI, obviamente, trabalha dentro de uma capacidade, né, de uma demanda. Se o consumo também aumenta repentinamente, pode trazer algum problema, né? É isso aí que é o grande problema nosso, né? A gente sabe até quanto que a gente pode captar, né? Que a gente tem a outorga de captação e a outorga e o tratamento e posterior distribuição para o município. Então, é aí que começa. Não adianta o nível da lagoa tá boa, porém o consumo aumentar muito, né? Mas a gente até então a gente consegue fazer a captação, fazer o tratamento e distribuir a água perfeitamente para os nossos munícipes. Zé, quais os canais que o SAI tem de comunicação com o usuário, né, com a população, e que de repente possa tirar dúvidas ou relatar algum vazamento, algum encanamento com problema? Como é que faz? Então, qualquer reclamação ou principalmente viu a pessoa fazendo uso indevido da água, é só ligar no 0800 726 9755 ou no 2103 1311, que a gente está ali para dar total apoio a todos. Bom, esse 0800, claro, a ligação é gratuita, né? Liga de qualquer aparelho aí, 0800 726 9755. Isso aí. O SAI funciona, só te cortando, Cláudio, desculpa, o SAI funciona de 7h30 às 5 horas, né? E depois, nos finais de semana, nós temos os nossos plantões também para evitar vazamentos de rua. Bacana, vamos aí a comunidade toda aderir a essa campanha Uma Gota Faz a Diferença, lançado esse projeto pelo SAI de Linhares, conscientizando, né, a população sobre o uso racional, uso adequado da água, né? Não é desperdiçar, jogar água fora aí. Zécio, muito obrigado pela presença. Zécio Largura, que é o diretor de operações e obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, o SAI. Cláudio, eu que agradeço e vamos usar a hashtag, né? Uma Gota Faz a Diferença, tanto no Instagram quanto no Facebook, aí, né? Que a gente, para a gente poder fazer o uso consciente da água. Bacana. Mais uma vez eu agradeço a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, também obrigado pela sua audiência. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sua mensagem, né, sua contribuição, sugestão, inclusive na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista, ela fica disponível lá no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da nossa redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.